Evangelho, quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de São Martinho de Lima, religioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de São Martinho de Lima, religioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de iniciarmos o 15º capítulo do Evangelho de São Lucas. E esse capítulo começa com as 3 parábolas sobre a misericórdia de Deus. Então, já o título que aparece na Bíblia de Jerusalém a respeito da sequência dos 3 textos, nós hoje ouvimos as 2 primeiras parábolas, marca para a gente o elemento da misericórdia. Tivemos a oportunidade de já ter meditado essa mesma passagem em um outro momento, em um dos domingos do Tempo Comum. Hoje ela nos encontra, essa mesma passagem, ao lado da memória de São Martinho de Lima. Como o Papa São João XXIII, que o canonizou no ano de 1962, irá dizer: Martinho foi um testemunho da caridade e da misericórdia de Deus em favor de seus irmãos. Foi um homem de operosa caridade e de entrega de vida para que a misericórdia de Deus se cumprisse em favor de seus irmãos. Mas de que modo, Padre Fábio? Primeiro, através das obras de misericórdia, de maneira que eles eram socorridos em suas necessidades pela generosidade e pela disponibilidade do coração daquele irmão que colocava a cada um dos seus irmãos ao centro da sua vida, que sabia sair da centralidade para dar espaço e importância na sua vida e na escolha do seu viver pelo bem, pela santidade, pela santificação do seu próximo. E dessa forma ele operava a caridade e dava ao irmão a chance de participar da misericórdia de Deus. Mas participar de que modo? Primeiro, porque era alcançado pela misericórdia, como o padre acabou de falar. E segundo, que recebendo esse testemunho, amadurecia, maturava na vida dos seus irmãos, ou seja, das pessoas que eram cuidadas por ele, a certeza da misericórdia de Deus, para que pudesse acontecer o quê? Aquilo que a parábola hoje nos fala, a alegria nos céus, ou seja, o grande milagre da conversão de um pecador. Sem homens e mulheres que entregam o seu coração a Deus para realizar obras de misericórdia, para praticar a caridade em favor do próximo, sem isso, como poderão muitos corações se prepararem ou serem preparados por Deus no caminho da conversão? Meu irmão e minha irmã, você e eu temos um papel relevantíssimo
em favor da conversão dos pecadores, assim como temos um papel relevantíssimo na hora de oferecermos em sufrágio pelas almas dos nossos irmãos falecidos obras de misericórdia, de louvor e de amor a Deus. Obras de misericórdia pelo próximo e obras de louvor e de adoração que cumprem a honra e o louvor, a dignidade suprema do Deus Altíssimo. Como tem importância, como é fundamental que cumpramos isso, porque ali se dá a nossa comunhão. Os céus se alegram pela conversão de um pecador, grande também será a nossa alegria no reino dos céus, pela presença, pela conversão daquele irmão, mas já agora, nessa vida, quantas graças o Senhor assegura por nós, a fim de que o nosso coração não esmoreça na hora de praticar a caridade e anunciar por gestos e palavras a misericórdia em favor de todos, em favor dos mais pecadores, em favor dos mais necessitados, em favor da perseverança dos justos também. Quantas graças o Senhor não reserva para aqueles que cumprem a sua palavra, que seguem o seu ensinamento, que vivem como Ele. Quantas graças, infinitas graças o Senhor nos reserva. Mas não apenas isso, o fato de nos tornarmos em primeira pessoa testemunhas dessa obra de misericórdia de Deus, dessa obra poderosíssima da conversão dos pecadores, ou melhor dizendo, desse milagre estrondoso da conversão dos pecadores, para nós é também um grande tesouro, porque renova no íntimo do nosso coração a esperança e o desejo pelo reino dos céus. A esperança porque o Senhor, sendo misericordioso e bom por aqueles que nós estamos transmitindo por gestos e palavras essa verdade do Evangelho, ao testemunharmos aquilo dali na vida de nossos irmãos, também a nossa vida se renova na esperança. E se o Senhor dispôs por eles, a mim, a ti e a tantos outros, para que pudessem conhecer a sua misericórdia em tempo oportuno, abraçarem e se lançarem inteiramente dentro dessa misericórdia, também na nossa vida o Senhor há de providenciar em todos os tempos aqueles que serão por nós e conosco, sinal e socorro da misericórdia de Deus. E para aqueles nossos irmãos que esperam na justiça divina o tempo de contemplar a face de Deus, por eles, todos nós, enquanto igreja, como fizemos ontem, podemos fazer diariamente, oferecemos atos de amor e um testemunho de esperança, realizando as obras de misericórdia, de caridade aqui na terra e oferecendo a Cristo em nome deles, em nome daqueles que morreram, daqueles que partiram. Para que seja apresentado diante da justiça divina também esses bens e esses méritos em favor de suas necessidades, para que o amor em seus corações se complete sempre a potência máxima, a fim de que possam contemplar a face de Deus com a perfeita pureza da alma. Meu irmão, minha irmã, olha que tesouros o Senhor nos deixa hoje com essa parábola, com essa declaração, e que delicado. É sempre a mão do Senhor, né? Justamente depois do dia de finados nós recebemos essas duas parábolas sobre a misericórdia e o testemunho de São Martinho, homem da misericórdia. E desse modo podemos renovar tudo aquilo que ontem tivemos a ocasião de falar e ao mesmo tempo podemos olhar de maneira concreta, como vamos olhar agora na vida de São Martinho, como é possível colocar em prática e realizar todas essas coisas. Mas antes de lermos a vida de São Martinho, eu queria dividir com vocês essas palavras breves que são relacionadas ao Evangelho de hoje desse monge cartucho, mas que também ele foi, antes de seguir, para
para Cartucha, um dominicano. Se chama Ludolfo de Sassi. Ele viveu no período do 1300 e escreve a respeito do Evangelho de hoje aquilo que é uma oração, podemos dizer assim. É uma súplica que ele faz ao Senhor, e uma súplica que, de fato, ao lermos o Evangelho de hoje, podemos pontuar de maneira muito clara: Senhor, realiza isso por nós, para que nós possamos realizar, como vai dizer São João 23, aquilo que Martinho realizou pelo próximo. Começa assim: Ludolfo de Sassi, servo de Deus. Senhor Jesus Cristo, que para nos mostrares o cume das virtudes, escalaste por primeiro a montanha com os teus discípulos, ensinando-lhes as beatitudes e as virtudes sublimes, prometendo-lhes recompensas próprias a cada um. Concede, Senhor, que a minha fragilidade escute a tua voz, adquira pela prática o mérito das virtudes e pela tua misericórdia, Senhor, obtenha a recompensa prometida por ti. Faz que, considerando o salário, não recuse eu o esforço justo do trabalho. Faz que a esperança da salvação eterna me adoce o amargor do remédio da penitência, inflamando a minha alma com o esplendor das tuas obras. Senhor, do miserável que sou, eu lhe peço, faz um venturoso, conduz-me pela tua graça, das beatitudes terrenas às beatitudes da pátria celeste. Vem, Senhor Jesus, eu lhe peço, vem à procura do teu servo, à procura dessa tua ovelha errante e extenuada. Vem, ó esposo da igreja, à procura da dracma perdida. Vem, Pai de misericórdia, receber o filho pródigo que retorna a ti. Vem, Senhor, porque só tu podes chamar a ovelha que se extraviou, reencontrar a dracma perdida, reconciliar o filho que partiu. Vem para que haja salvação na terra e alegria no céu. Vem, Senhor, e converte-me a ti e concede-me cumprir uma verdadeira e perfeita penitência. Converte-me, Senhor, a ti, de modo que seja ocasião de alegria para os anjos esse passo em minha vida. Ó meu doce Jesus, a quem amo exclusivamente e acima de tudo amo, eu, pecador, rogo-te pela imensidade do teu amor, que seja apenas consolado por ti, ó meu doce Senhor, ó meu doce Deus, converte-me. Belíssimas as palavras de São Ludolfo, e do Beato Ludolfo, me parece que é servo de Deus. E que com qual intensidade ele se coloca no lugar daquele que suplica ao Senhor essa graça. E, meus irmãos, hoje a Santa Liturgia nos entrega essa palavra também por nós. Falamos na primeira parte da nossa meditação, no pelo próximo, mas também por nós, como nos ensina Ludolfo de Sassi, Cartucho, também por nós, porque essa palavra ela nos coloca na condição daquele que espera pelo Senhor e que deseja o Senhor em sua vida. E a partir dessa condição do discípulo que é encontrado e que é salvo pelo Senhor, é que nós nos lançamos na alegria de cumprir junto com Ele aquilo que é o anseio e o desejo do seu coração. É com Ele que vamos nos lançar à procura da dracma perdida. É com Ele que vamos nos lançar à procura da ovelha perdida.
É com ele que nós vamos aprender a perdoar aquele que nos ofendeu e a receber com amor aquele que outrora havia partido e tinha se perdido no mundo. São João 23 escreve essas palavras na homilia de canonização de São Martinho de Lima. E com essas palavras que nos dá a conhecer um pouco mais a vida de São Martinho, podemos também nós aprendermos muitos gestos concretos e atitudes que são próprias de quem se permite viver o Evangelho de hoje como São Martinho escolheu viver. Martinho, pelo exemplo de sua vida, prova-nos que podemos alcançar a salvação e a santidade pelo caminho que Cristo Jesus mostrou. Quer dizer, em primeiro lugar, o amor a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso espírito. E em segundo lugar, como nos ensina São Mateus, o amor ao próximo como a nós mesmos. Convicto de que Cristo Jesus morreu por nós e tomou sobre si os nossos pecados em seu corpo no lenho da cruz, concebeu extremado pelo amor do crucificado e assim viveu. Ao contemplar seus atrozes sofrimentos, não podia impedir-se de chorar copiosamente pensando nas dores do amor do Senhor durante a paixão. Amava igualmente, com singular caridade, o augusto sacramento da Eucaristia, que com muita reverência o recebia. Com frequência passava horas oculto em adoração diante do tabernáculo e desejava recebê-lo sempre que se lhe oferecia a oportunidade de participar da Santa Missa. Por fim, São Martinho, obediente ao máximo à exortação do Divino Mestre, alimentava em si a maior caridade para com os irmãos, brotada da fé inquebrantável e da humildade de coração que, pouco a pouco, Deus consolidou sempre mais forte em sua vida. Amava também os homens aos quais sinceramente estimava como filhos de Deus e seus legítimos irmãos. Ou melhor, devo dizer que ele amava-os mais do que a si mesmo, uma vez que em sua humildade a todos ele julgava mais justos e melhores do que ele próprio. Desculpava os defeitos alheios e era sempre pronto a encorajar seus irmãos a não desanimarem. Perdoava até mesmo as mais duras injúrias contra ele, persuadido como estava de ser digno de muito maior castigo por conta de seus pecados, se fossem sabidos eles diante dos homens. Com a maior diligência, tentava levar os desviados ao bom caminho e aconselhava sempre na direção do amor e do perdão. Benigno, assistia aos doentes e devotava por eles a sua saúde e a sua disposição física. Dava aos indigentes o alimento, a roupa, medicamentos, quanto fosse necessário para que estivessem bem cuidados. Auxiliava com toda a ajuda e solicitude a seu alcance os lavradores quando precisavam, bem como os negros e mestiços que naquele tempo eram desprezados como escravos, de tal forma que começou a ser chamado pelo povo de Martinho da Caridade, o Martinho dos pobres. Este santo homem, que por palavras, exemplos e virtude atraiu tantos para a religião, também hoje tem o poder de elevar maravilhosamente nossos espíritos às realidades celestes. Martinho não perdeu uma única ocasião de fazer o bem e de realizar um ato de amor pelo seu próximo.
Nem todos, infelizmente, entendem como seria de desejar esses bens superiores escolhidos por São Martinho. Nem todos os respeitam. Bem ao contrário, muitos propensos aos prazeres do vício desdenham ou aborrecem-nos, ou mesmo desprezam-nos totalmente quando falamos dessas verdades e quando os convidamos para praticar conosco ou procuramos dividir com eles a alegria de praticar tais coisas. Queira, portanto, caríssimos irmãos, que o exemplo de São Martinho a muitos venha ensinar com segurança como é bom e suave seguir as pegadas de Jesus Cristo e obedecer os seus divinos mandamentos, vivendo como o Senhor nos ensinou e fazendo da nossa vida uma entrega de amor pelo próximo, como Ele fez em favor da nossa salvação. Com essas palavras, o Santo Padre, Papa São João XXIII, nos entrega o testemunho de São Martinho e estamos em 1962, né? Mas com quanta clareza o Papa fala a respeito da resistência que existe a viver esses valores no nosso tempo. E nos recorda aquilo que ontem falamos aqui e vamos retomar no domingo. Falamos aqui porque era a celebração dos fiéis defuntos na continuação de Todos os Santos e vamos retomar no domingo. Quando nós olhamos o testemunho dos santos, a primeira realidade que deve nos inspirar é aquela de desejar o céu, desejar a vida eterna. E ao olharmos o testemunho de São Martinho, o Papa acrescenta que isso aqueça o nosso coração a continuar desejando o céu, mesmo quando aqueles que estão à nossa volta não nutrem mais desejo por isso, que nós possamos olhar o testemunho de nossos irmãos e revigorarmos o nosso desejo e ardor pelas coisas eternas, pelas coisas do céu. E aí lembramos então a meditação de ontem, falando sobre os fiéis defuntos, o quanto na glória, o quanto diante da justiça divina não pensam e não sofrem por conseguinte em tudo aquilo que poderia ter sido uma participação de mérito no amor de Deus e que acabou não sendo por uma escolha que foi deixada, mas que tinha toda a possibilidade de ser feita. Então, nos dias de hoje, que nós não deixemos escapar uma única oportunidade, nem mesmo quando somos martelados a todo tempo por aqueles exemplos e palavras que tentam dissuadir-nos de buscar o que ensina Jesus. Então olhemos para a vida dos santos e, lembrando a meditação e a necessidade real dos nossos irmãos que estão no purgatório, e vendo o testemunho dos santos, reencontremos a esperança de animarmos-nos mutuamente na prática da caridade, nas obras de misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Martinho de Lima, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.